Fala galera, beleza? Professor Michel aqui de novo do Mendel para mais um episódio do Mendel Resolve Fundep. Isso porque o Mendel tem o maior acervo de questões de biologia do Brasil no que se refere à banca Fundep. São mais de 600 questões. Hoje vamos resolver aqui 5 questões que caíram no concurso para CFO do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, tá? Para admissão em 2019. Mas olha só, antes de começar, faz uma gentileza. Aí, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal, tá? As dicas, as resoluções, as lives que vão acontecer regularmente, beleza? Vamos lá então, vamos começar? Bom, galera, então vamos lá, questão 36, tá? Vamos aqui então compartilhar a tela para a gente ler junto a questão, vamos lá? Então assim, o IBAMA deu o sinal verde, blá, 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 mas eu já dei essa dica várias vezes. Tem textão? Tem um texto grande? Você não vai começar a ler pelo texto, você vai começar a ler pelo comando. Isso, leia aqui o comando. Por quê? 2 motivos, lembra? Ou porque o texto é completamente desnecessário, você resolve sem ele, ganha tempo. Ou então, ao ler o comando primeiro, você já vai saber exatamente o que te interessa no texto. Então a leitura vai ser muito mais eficiente. Vamos lá? A enfermidade referida no texto é causada por um... então o que eu sei? O texto fala sobre uma doença, eu tenho que saber quem é o agente etiológico, quem é o causador da doença. Então eu já vou ler o texto sabendo o seguinte, qual é a doença de que o texto trata? Pronto, é isso, ó. Então, ó, vamos ler rápido, ó. IBAMA, sinal verde, parará, parará, parará. Eu vou procurando e aí eu vou ver que ele fala aqui vítimas de febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato estrela. Pronto. Então a doença em questão é a febre maculosa. Eu tenho que saber quem é o agente causador da febre maculosa, como ele é, ok? Bom, o carrapato estrela é o vetor. Vamos lembrar então? Vetor é quem transmite a doença. Quem causa a doença é um agente etiológico. Por exemplo, dengue. O vetor da dengue é o mosquito da espécie Aedes aegypti. Então, o mosquito é o vetor, ele não é o causador. Quem causa a dengue é um vírus, o vírus da dengue. O mesmo vale para a febre amarela, zika, chikungunya, que são transmitidos pelo mesmo mosquito. Então, esse mosquito Aedes aegypti é o vetor desses 4 vírus que causam aí 4 dessas doenças, beleza? Bom, carrapato estrela é o vetor de alguém que vai causar febre maculosa. E esse alguém é quem? É uma bactéria da espécie Rickettsia rickettsii. Então, essa bactéria é que causa a febre maculosa. Então, é uma bactéria, você teria que saber isso. Febre maculosa, doença bacteriana. Vamos tá lá. É causada por um ser acelular? Não. Quem são os seres acelulares? São os vírus. Eu já acabei de falar que a doença é bacteriana. Por um eucarionte? Não, porque bactéria é procarionte, não tem carioteca, não tem organelas membranosas, é um procarionte. Eucarionte? Não, sem chance. Por um ser celular que não apresenta membrana nuclear, ou seja, não tem carioteca, é um procarionte. É isso aí. Então, para você matar essa questão, tá lá, ó, resolver a questão, você teria que saber basicamente o seguinte: o agente etiológico é uma bactéria, no caso aqui da febre maculosa, e bactérias são procariontes. Lembrei dessas 2 coisinhas, pronto, resolvido o problema, resposta letra D. Beleza, galera? Bom, questão 37 do mesmo texto, beleza? Vamos agora aqui de novo, ó, para o comando. Qual é a relação, ou melhor, qual é a definição, né, da relação ecológica que ocorre entre o carrapato estrela e o homem? Opa, carrapato, homem. Carrapato é um ser, tá, que vai picar e vai se alimentar do indivíduo, sugar o sangue, certo? Ah, carrapato é um inseto? Não, hein? Cuidado, carrapato não é um inseto. Carrapato é um ácaro, é um artrópode, beleza? Só que os artrópodes têm 3 grupos mais conhecidos e importantes: os insetos, os aracnídeos e os ácaros. Carrapato é o quê? Carrapato é um ácaro.
Isso, o carrapato é um ácaro. Tá? Tem 4 pares de pernas, é um ácaro, não é um inseto. Inseto sempre tem 3 pares de pernas, 3 pares de pernas. Beleza? Então o carrapato é um artrópode, mas não é um inseto, é um ácaro. Tá? E ele se alimenta do homem, então é uma relação de parasitismo. E aí eu vou lembrar, parasitismo é uma relação mais-menos. Parasitismo é uma relação mais-menos, uma relação ecológica interespecífica entre espécies diferentes e desarmônica. Desarmônica, por quê? Porque é ruim para alguém. Lembra? As relações são harmônicas quando ninguém é menos, quando ninguém aí tem nenhum tipo de prejuízo e sempre que pelo menos uma das partes tiver prejuízo, tiver aí um sinalzinho negativo, a relação é desarmônica. Então, eu tenho que procurar nas opções a descrição aí de uma relação desarmônica do tipo parasitismo. Vamos ver? Letra A, relação ecológica interespecífica, beleza? Tudo bem? Em que uma espécie captura e mata outra. Não. Olha só. Captura e mata é típico de predação. Então, a predação ou predatismo também é uma relação mais-menos, assim como o parasitismo. A grande diferença é justamente essa. Enquanto na relação de parasitismo, como regra, o parasita não mata o hospedeiro, que é o que vai ter ali o sinal menos, enquanto no parasitismo o parasita, em regra, não mata o hospedeiro, na predação, no predatismo, a morte é a regra. O predador mata a presa. Aqui não tem. O carrapato não mata o homem. Pessoal, mas a febre maculosa pode matar. Mas aí quem matou foi a bactéria, não foi o carrapato. Ok? Bom, tá lá, letra B. A associação entre 2 seres vivos na qual existe um ser apenas que se beneficia, sendo um dos associados prejudicado nessa relação. Ué, um se beneficia e o outro é prejudicado. Certíssima! Tá certo aqui, ó. Essa opção tá certa. Bom, como aqui a gente quer aprender, vamos ver por que a C e a D estão erradas? A associação entre populações diferentes, em que ambas se beneficiam. Ambas se beneficiam, seria uma relação mais-mais. Relação mais-mais, ou é uma protocooperação ou é um mutualismo. Protocooperação, relação mais-mais não obrigatória. Mutualismo, relação mais-mais obrigatória. Relação interespecífica na qual apenas uma espécie é beneficiada, sem, entretanto, existir prejuízo para outra espécie. Ele está dizendo aqui que a relação seria mais zero. Não, aqui a relação é mais menos. Quais são as relações mais zero que existem? Comensalismo, inquilinismo, epifitismo e foresia. Comensalismo, quando a relação se baseia aí na relação de alimento. Epifitismo e inquilinismo é quando tem relação com abrigo ou moradia, sendo que epifitismo é entre 2 plantas, por exemplo, a orquídea é uma planta epífita. E foresia, quando a relação é de transporte, uma carona aí totalmente desinteressada. Beleza? Então, por isso a resposta aqui, sem a menor dúvida, letra B de bola. Beleza? Bom, galera, seguindo então aqui agora a questão número 38. Tá lá. O uso de preservativos masculinos é uma eficiente profilaxia para as chamadas doenças sexualmente transmissíveis. Entretanto, nem todas as DSTs podem ser evitadas com o uso das camisinhas. A patologia para a qual essa medida profilática é de baixa eficiência é HPV. HPV, pessoal, é o vírus, papilomavírus humano, que causa verrugas na pele, causa verrugas genitais, o condiloma acuminado e pode causar também feridas lá no útero, no colo do útero. É o principal responsável aí pela ocorrência de câncer de colo de útero. Cancro mole, causado aí por uma bactéria, gonorreia também bactéria, tricomoníase e protozoário, que vão afetar aí o sistema reprodutor. Caramba, todas são DSTs. E, em tese, o preservativo masculino, ou a camisinha, protege contra DSTs. E aqui já fica um alerta. Tem um histórico da Fundep. Bom,
como eu conheço mais de 600 questões da Fundep, eu posso dar essa dica, que quem não conhece talvez não saberia o quanto era importante. Mas a Fundep já cobrou umas 2 ou 3 vezes sobre uma doença causada por um inseto, um piolho, que ataca ali, que vive nos pelos pubianos. Beleza? Bom, se a doença é causada por esse piolho que fica nos pelos pubianos, o preservativo masculino, a camisinha, não evita a transmissão, porque a transmissão se daria pelo contato ali, ó, pelo contato direto dos pelos. Mas aqui não está falando sobre essa doença, que seria aí a ptiríase, né? Não é o caso. Então, qual é o problema? Qual é a doença? Galera, eu confesso que eu também fiquei assim um pouco em dúvida quando eu vi a questão. E aí a minha tendência foi marcar a letra A. Por quê? Bom, porque eu sei que o HPV também está presente na pele. As verrugas que nós temos são causadas pelo HPV. Então, usar preservativo não vai impedir que esse contato da pele, por exemplo, durante o ato sexual, mas antes do ato sexual, da penetração em si, estão lá fazendo carícias genitais com a mão, pode haver a transmissão pela mão. Aí eu fiquei meio assim, eu tenderia a marcar o HPV. Mas eu fui pesquisar para trazer aqui informações mais adequadas para a gente. Aí olha só, galera, o que eu achei lá no site do governo, da AIDS. Tá lá. Vamos ler aqui, ó. Vou compartilhar a tela para a gente ler junto. O uso de preservativo, camisinha, nas relações sexuais é outra forma importante, ou melhor, outra importante forma de prevenção do HPV. Contudo, seu uso, apesar de prevenir a maioria das ISTs, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis, também chamadas assim, não impede totalmente a infecção pelo HPV, pois muitas vezes as lesões estão presentes em áreas não protegidas pela camisinha, a vulva, a região pubiana, o períneo ou a bolsa escrotal. A camisinha feminina, que cobre também a vulva, é mais eficaz para evitar a infecção se utilizada desde o início da relação sexual. Então, olha só, galera, como a Fundep adora repetir aí temas de questão, dando aí uma leve modificada, ela poderia pegar essas mesmas doenças e cobrar essa segunda parte aqui. Já pensou se cair isso? Uma próxima prova? Colocando assim, olha, a camisinha feminina também é um importante equipamento para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. E dentre as doenças, qual delas vai ser mais prevenida, qual delas vai ser mais evitada pelo uso da camisinha feminina ao invés da camisinha masculina? Percebam, é a mesma pergunta, é a mesma ideia e a resposta é HPV. Beleza? Então aqui o HPV, por esse motivo, está lá no site lá do governo, aids.gov.br. Está aqui, só você pesquisar que você vai achar. Beleza? Pula, galera? Então é isso aí. Vamos para a próxima? Bom, próxima questão, galera, questão 39, tá assim, observe a figura, eu vou compartilhar aqui para a figura ficar muito mais nítida para você. Então, observe a figura a seguir, que evidencia determinadas organelas celulares vegetais. São processos que ocorrem dentro dessa organela. Galera, só para ficar claro, ó, aqui eu vou delinear a parede celular, beleza, de uma célula. Então, tudo que está aqui dentro, ó, isso aqui tudo é uma célula. Beleza? Vou apagar agora aqui isso que eu fiz, ó. Isso aqui é uma célula. A única organela que a gente está conseguindo ver aqui é o cloroplasto. Então, cada coisinha dessa aqui, ó, pintada de verdinho, ó, cada coisinha dessa aqui é um cloroplasto. Aqui tem um, aqui tem outro, por aí vai. Cloroplastos. Os cloroplastos são visíveis porque são naturalmente verdes, né? Isso aqui foi visto com o microscópio óptico. Interessante, né? Quando a gente está observando essa célula vegetal, esses cloroplastos ficam girando aqui, ó, ficam circulando. Essa circulação é chamada ciclose. A circulação ali do citosol que acaba aí empurrando, arrastando, né, os cloroplastos. Então a pergunta é,
Qual processo não acontece, porque ele quer o exceto, não acontece dentro do cloroplasto. O cloroplasto é responsável pela fotossíntese. Fotossíntese é aquele processo por meio do qual as plantas e as algas e algumas bactérias, né, que fazem fotossíntese, pegam matéria inorgânica, gás carbônico e água e pegam energia da luz e produzem compostos orgânicos ricos em energia, produzem lá glicose, sendo que vai haver ainda liberação de oxigênio. Então, tudo isso acontece na fotossíntese. Então, oxidação das moléculas ou de molécula de glicose. Galera, oxidar a molécula de glicose seria quebrar a molécula de glicose, desmontar a glicose. Mas não! O que eu quero fazer na fotossíntese, o que a planta faz é construir a glicose, não é oxidar a glicose. Então, de cara, essa é a resposta. A oxidação da glicose ocorre na respiração celular, por exemplo, que vai ocorrer na mitocôndria. Pessoal, por que, por exemplo? Porque na fermentação também oxida, mas oxida parcialmente. Ok? Então, a captação da radiação luminosa, com certeza. Redução do NADP, aqui está invertido, ó, era NADP o nome, não NAPD, é NADP, nicotinamida, adenosina, NAD, nicotinamida, adenosina, dinucleotídeo fosfatado, ufa, quase que não sai, tá? É NADP na fotossíntese e apenas NAD lá na mitocôndria. Excitação de um pigmento, a clorofila, é o principal pigmento que vai ser excitado, os elétrons vão ser excitados ali pela luz. Então, galera, sem dúvida alguma, letra A, oxidação da glicose não acontece no cloroplasto de maneira nenhuma, beleza? É isso aí. Bom, galera, então agora a última questão aqui, a questão 40 dessa sequência, né? Lembrando, estamos resolvendo aqui as questões do concurso para admissão para bombeiro militar, para oficial, para o CFO, a admissão lá de 2019. Bom, a questão 40 tem um texto, já sabemos, eu não vou começar pelo texto, vou começar pelo comando. São processos que permitiram essa adaptação, exceto... Pessoal, é importante, ó, tem aqui um exceto, incorreto, circula para você não acabar marcando a resposta correta. O que eu sei? Ele vai falar sobre alguma adaptação e eu tenho que ver o que não é importante para essa adaptação que ele vai falar ali. Tá lá. Assim como os animais, as plantas também tiveram dificuldades para se fixar em terra firme. Os desafios eram muitos e as plantas precisavam enfrentar problemas, tais como dessecação, trocas gasosas na atmosfera, sustentar-se fora da água e reprodução. Esses problemas foram os mesmos enfrentados pelos animais ao tentarem conquistar esse novo ambiente. Então, a adaptação ao qual ele se refere é a adaptação das plantas ao ambiente terrestre, à vida independente da água. Então, vamos lá. Quais são os 4 grupos de plantas? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. São os 4 grupos aí de vegetais. Briófitas e pteridófitas dependem da água, A reprodução só ocorre se houver água, porque o anterozoide, que é o gameta masculino dessas plantas, precisa nadar. Tem flagelo e vai nadar até encontrar a oosfera, que é o gameta feminino, lá dentro do arquegônio, que é o órgão, né, produtor de gametas na planta feminina, no gametófito feminino. Muito bem. Então, para superar esse problema, a primeira coisa, tem que ter um mecanismo que torne a fecundação independente da água. Esse é um ponto. Outra coisa, se eu pensar nas briófitas, são as plantas mais simples, elas praticamente não suportam um ambiente que não seja muito úmido, porque não tem uma cutícula adequada que protege, né, contra a perda de água. Então isso também foi importante, certo? Tem raízes mais profundas que possibilitam aí absorver mais água. Então eu tenho que pensar em coisas assim. Vamos ver agora aqui as opções? Tá lá. Desenvolvimento dos esporos. Isso foi importante? Foi. Porque com o surgimento dos esporos,
começou a ser mais fácil, né, viver fora da água, ou de forma independente da água. Só que tem um problema. Qual? Todas as plantas possuem esporos. Briófita tem esporo, Pteridófita tem esporo. Então, essa transição, né, entre Briófita e Pteridófita para a Gimnosperma, bom, não tem aqui, de fato, a necessidade. Então, isso aqui, ó, em tese, poderia ser algo que não está certo. Por que não, professor? Não entendi. Porque a conquista definitiva do ambiente terrestre, no que se refere às plantas, foi na transição de Pteridófitas para Gimnospermas, sendo que Briófitas e Pteridófitas já possuíam esporos. Então, como ele quer aquilo que não foi uma adaptação importante nessa transição, bom, isso aqui não foi importante, não foi tão importante assim. Vamos ver as outras? Surgimento da cutícula, aí sim, a cutícula possibilitou, então, a vida longe do ambiente mais úmido, porque dificulta, reduz, impede a perda de água. Impede não, mas reduz a perda de água lá na folha. Incorporação de seres procariontes pela endossimbiose. Pô, aí aqui forçou a barra. Isso aqui não tem nada a ver, nenhuma relação. Endossimbiose, galera, é aquele processo que nós percebemos para o surgimento de mitocôndrias e cloroplastos. Mitocôndrias e cloroplastos eram, né, num passado remotíssimo, seres procariontes que viviam de forma independente, que foram englobados, né, por outras células e passaram a viver ali numa relação de associação mutualística. E o que isso tem a ver com a conquista do ambiente terrestre pelas plantas? Absolutamente nada, nenhuma relação. Então isso aqui está muito errado. Como ele quer a errada, essa é a resposta. Surgimento de estômatos também foi importante. Estômato para quê? Para poder fazer a troca de gases. Mas aqui mais um detalhe. As briófitas também têm estômatos. Os esporófitos das briófitas também têm estômatos. Então, olha só, apesar de estômatos e de esporos existirem também em briófitas e pteridófitas, que não são as plantas que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, apesar de ter aqui duas alternativas que não estão totalmente corretas, lembrando ele que é incorreta, a letra C está claramente incorreta, absurdamente incorreta. Então, ela é a alternativa a ser marcada. E isso, pessoal, infelizmente, é comum em questões da Fundep. Quando ele quer que marque a correta, às vezes tem mais de uma que está correta, mas tem aquela que está obviamente correta, muito mais correta, vamos dizer assim. Quando ele quer que marque a incorreta, às vezes tem uma que está muito incorreta, gritantemente incorreta, mas tem outra que não está tão certa. Então, você vai ter que marcar aquela que está muito mais obviamente, claramente, correta ou incorreta, de acordo com a situação. É assim que você tem que fazer em questões Fundep. E aí, galera, tem que conhecer bem a prova da Fundep para dar uma dica dessa. Só essa dica já vale o seu like, a sua curtida aqui nessa live. Live não, né? Nessa aula, né? Estão acostumando a fazer live aqui, acabei falando aqui de live, nessa transmissão, nessa aula. Vale também aí a sua inscrição no canal e ativa o sininho, porque outras aulas vão aparecer aqui e lives também. Vão ter aí algumas lives para a gente resolver junto questões da Fundep, porque o Mendel Resolve Fundep e nós temos a maior expertise e o maior acervo de questões de biologia da Fundep do Brasil, beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!